Olá pessoal, então vamos desenvolver essa dinâmica número 2. Estamos na segunda aula de gestão financeira, né? E vamos direto para os exercícios práticos, que são muito similares, tá? Vocês vão perceber que entre eles só vão mudar os valores, mas digamos que o processo é o mesmo, né? Então nesse daqui, por exemplo, você vai montar um laboratório de análises clínicas com um médico seu amigo. Vocês já escolheram até o nome da clínica, vai se chamar Clínica Alfa. Você precisa calcular a taxa de retorno apropriada para esse tipo de negócio. Assuma esperado retorno de mercado de 14%. Aqui, só para lembrar, eu deixei aqui em todos os exercícios, eu deixei essa legenda, tá? RF, que é o percentual de renda fixa, né, de 8%. Calcule, portanto, a taxa de retorno requerido para o laboratório alfa que tenha risco beta igual a 0,07. Só para lembrar, beta igual a 0,7 é menor que 1, então é um beta baixo, né? Bom, como que seria então a nossa fórmula para a gente calcular essa taxa adequada de retorno dos sócios, que seria a taxa KS, né? É representada por renda fixa somada ao risco beta, que multiplica ERM, esperado retorno do mercado, menos o retorno, menos a renda fixa. Então, substituindo os números do enunciado, como que ficaria? Nós teríamos então renda fixa de 8%, já transferidos aqui para 0,08, mais o risco beta, que é só pegar ele do jeito que está, 0,7, e aplicar na fórmula. Ele você não faz nenhuma substituição, né? Vezes 0,14 de ERM, que está aqui os 14%, menos o renda fixa de 8%. Fazendo essa conta, vamos chegar em 0,122. Então, nós temos aí um CAPM, pelo CAPM, né, uma taxa KS igual a 12,2%. Tá ok? Esse é o retorno adequado aos investidores. No quarto exercício dessa segunda dinâmica, mesmo raciocínio, a mesma fórmula, onde nós temos então, bom, você é da empresa Sigma, você pesquisou no Bloomberg e descobriu que beta para as firmas de consultoria iguais à sua giram em torno de 1. Então, beta igual a 1. Determine a taxa de retorno adequada para a empresa Sigma, considerando RF de 8% ou 0,08, né? E taxa média de retorno de mercado, o ERM, de 15% ou 0,15. Aplicando esses dados na fórmula, ficaria, portanto, dessa forma, né? Renda fixa mais risco beta, que multiplica ERM menos renda fixa. Fazendo a conta, chegamos em 0,15 ou 15%, que é a taxa adequada de retorno dos investidores. Número 5 dessa segunda dinâmica. A empresa de transportes rodoviários Bruma, que possui uma frota de 4.200 caminhões, quer determinar a taxa de retorno adequada ao seu negócio. Sua missão é determinar a taxa de retorno adequada. Uma análise nas transportadoras A, B e C, similares à sua, que atuam no mesmo ramo, mostra as seguintes taxas de retorno em média. Então, taxa da empresa transportadora A é de 24%, da B é de 23% e da C é de 25%. Como fazer então por semelhança e não por CAPM, né? Mas por semelhança com o mercado? Nós vamos pegar esses dados, né? Então, por exemplo, esses índices 0,24 para A, 0,23 para B e 0,25 para C, somamos as três informações e dividimos por 3, chegando numa média, uma taxa de retorno média de 24%. Bom, número 6, você tem aí, a sua missão é determinar a taxa de retorno que os sócios podem esperar receber ou que devem receber por investir em um fundo imobiliário. Esse apresenta um risco beta igual a 1,25. Deixa eu só trazer a fórmula só para a gente já recapitular. Risco beta 1,25. Considere que taxa renda fixa, ou seja, taxa sem risco, é de 14% e ERM, esperado retorno de mercado, é de 20%. Substituindo na fórmula, tá aí, ó, renda fixa 14, risco beta 1,25,
ERM de 20 e IRF, renda fixa de 14, né? Fazendo essa conta, 0,2150. Portanto, taxa de retorno adequada nesse fundo imobiliário é de 21,5%. Sétimo, a empresa quer determinar a taxa de retorno, a empresa de ensino à distância, né, quer determinar a taxa de retorno adequada ao seu negócio. Sua missão é determinar a taxa de retorno adequada. Uma análise de outras empresas que oferecem cursos de línguas estrangeiras EAD mostra o seguinte. Bom, aí vocês têm aí 3 empresas. A Espanhol Fácil, com uma taxa de retorno de 18%, a Inglês na Moleza de 19% e a Francesa EAD de 17%. Então, vamos entender que com os dados que dispomos, devemos calcular a taxa de retorno pegando uma carona nas taxas de retorno dessas 3 empresas que são similares à sua. Então vamos fazer o mesmo, somar os 3 índices, né, 0,18 mais 0,19 mais 0,17 dividido por 3, daria 0,18. Portanto, taxa de retorno adequada à empresa de ensino de inglês é de 18%. É isso então, pessoal. Vocês estão vendo aqui que a dinâmica número 2, os exercícios são muito similares, né? É para a gente sempre calcular a taxa KS, né? Que é a taxa adequada de retorno dos investidores, ou então essa outra forma que é por equivalência, né? Quando existem semelhanças, né, no mercado, então por empresas que seguem o mesmo roteiro da nossa empresa, a gente pode pegar uma carona e pegar uma média entre algumas empresas desse segmento, tá ok? Essa é a dinâmica número 2, então. Bons estudos!